Bom dia, oitavo ano. Vamos lá, últimos horários hoje aqui mais uma vez. E vamos hoje relaxar, né, como sempre, com arte. Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito peculiar, muito interessante. Vamos junto? Vou compartilhar já aqui minha tela com vocês. E aqui está. Vamos falar hoje sobre abstracionismo. É isso mesmo, a gente vai falar sobre esse tema, sobre abstração. O que é abstrato? O que é abstração? O que é abstracionismo? Vamos junto? Vamos nessa. Olha lá, nossa unidade temática de hoje é artes visuais, ok? Tema abstracionismo, né? E aqui estão as habilidades que a gente vai trabalhar na aula de hoje, ok? Vamos junto. Olha só, de cara eu trago aqui para vocês já as características gerais do abstracionismo, tá bom? Para que a gente entenda, e consiga sair sem nenhuma dúvida nessa aula de hoje. Então, em primeiro lugar, ele surgiu na Europa no início do século XX, né? Então a gente já sabe que ele pertence às vanguardas artísticas do século XX. Sendo assim, ele é uma vanguarda moderna, tá, ok? Ou seja, eles pertencem aos modernistas, fazem parte dos modernistas, tá? E, lógico, quando a gente fala em modernismo, a gente sabe que algumas coisas vêm no combo aí dos modernistas, né? Uma principal é o quê? É a quebra justamente com o conceito, com a forma clássica de se fazer arte, ok? Lembrando que a gente já está vindo num caminho, né? Que no oitavo ano, já desde lá do início, onde a gente falou do fauvismo, primeiramente, tá? Depois a gente falou do cubismo, depois a gente falou de dadaísmo, surrealismo, e agora estamos aqui nos abstracionistas, ok? Bom, o que isso mostra para a gente? Que um bom caminho ele já foi percorrido até chegar aqui nos abstracionistas. Muita coisa já aconteceu, né? Muitos padrões já foram quebrados. Então, isso significa que eles vão aprofundar isso daí, né? Nos próprios cubistas, a gente vê que lá já houve uma quebra com a figuração, já houve a questão da fragmentação em formas geométricas, né? Só que os abstracionistas vão levar isso a um outro patamar, vão aprofundar essa questão. Mas vamos lá. Vamos ter predomínio de formas, linhas e cores e texturas, tá, ok? Todas as outras pinturas, se você for pegar até algumas pinturas mais para trás, no Barroco, no Renascimento, nós vamos ter formas, vamos ter linhas, vamos ter cores, vamos ter textura. Tá? No entanto, aqui, esses elementos, eles vão ser predominantes, eles vão predominar, ok? E eles vão tomar conta do quadro, fazendo com que essas linhas, essas texturas, essas cores não estejam somente compondo o quadro, não estejam servindo a uma figura, né, que vai ser formada naquele quadro, mas eles vão estar servindo, na verdade, a uma não figuração, tá, ok? Nós vamos ter aqui uma ausência de relação com a realidade, eles não vão querer representar a realidade. Não adianta olhar para o quadro e tentar achar uma casa, uma cidade, uma pessoa, um rio, uma coisa, não vai ter isso. Não vai ter relação com a realidade. E não apresentação de figuras. Ou seja, vai ser uma arte não figurativa. Pelo menos a gente não vai ter uma figura evidente, não vai estar se formando uma figura evidente ali. O máximo que pode acontecer é o que acontece às vezes quando a gente olha para o céu. Quem já olhou para o céu, viu as nuvens e achou que estava vendo um cachorro, que estava vendo um gato, que estava vendo um barco. Na verdade, né, isso é muito subjetivo. Às vezes, onde alguém vê um barco, alguém vê um avião, né? E aí, assim vai. No abstracionismo, nas pinturas abstracionistas, é do mesmo jeito. A gente olha, pensa que está vendo alguma coisa, mas não sabe direito o que está vendo, por quê?
não há figuras evidentes, é uma arte não figurativa, tá? Não apresentação de temas. A gente pode lembrar que os artistas, né, até mesmo os das vanguardas, eles vão variar os temas. Tem artistas que vai preferir paisagem, tem artistas que vão preferir pintar interiores, pintar a parte de dentro dos locais, vão ter artistas que vão preferir pintar pessoas, e assim vai. Eles não vão ter um tema definido, né? Os abstracionistas, eles vão ter realmente o tema deles é a não figuração, o tema deles é a abstração, tá? Vamos ver, vocês vão entender melhor, tá? Vamos falar aqui de alguns artistas que foram importantes. Vassili Kandinsky, esse aqui é um dos mais importantes artistas do abstracionismo, ok? Podemos ver aqui que a obra dele tem alguns elementos, né? São formas geométricas, mostrando aí até um pouco de influência do cubismo, mas nada, como eu falei, nada formado evidente, não dá para a gente dizer quem é o que aqui, tá? Manabu Mabi, ok? Esse aqui, ele já você vê que é uma obra bem abstracionista, muito abstrata, né? Atomi Otaki, Iberê Camargo, tá? E este aqui é o Piet Mondrian, um dos mais importantes também, junto com o Vassili. Ele vai ser muito representativo, e vocês vão ver que ele vai ser tanto representativo para o mundo das artes quanto fora das artes. Vamos ver as características aqui do Piet Mondrian e vocês vão entender a importância dele. Então, vamos lá. No início da sua carreira, ele era naturalista, ou seja, ele procurava representar as coisas, né, a natureza, como ela é, representar os objetos, as coisas como eles são. No início ele era assim, depois ele mudou radicalmente o rumo, né, da sua arte, tá bom? Entre 1907 e 1911, teve contato com o cubismo. Então isso é um ponto importante para a gente, porque o abstracionismo ele vai ter essa influência do cubismo. Apesar de alguns pontos ele ser um pouco diferente, mas ele vai ter essa influência, sim, do cubismo. Tá? Teve influência do suprematismo e do construtivismo também. Tá? Ele vai ter obras geométricas, tá bom? As obras dele, elas vão ser sempre assim, apesar de serem abstratas, mas elas vão ser bem objetivas, tá? Usando formas geométricas, brincando com as formas básicas e brincando também com as cores primárias. A gente pode perceber que a gente tem aqui vermelho, amarelo e azul, que são cores primárias. A gente tem o preto também, que dependendo das cores que a gente está usando, o preto ele pode ser a união, né, das cores primárias. Se a gente estiver falando de cores formadas a partir de pigmentos transparentes, como é o caso da aquarela, por exemplo, né, quando a gente mistura as cores primárias, a gente vai ter o preto. Mas a gente tem também tons de cinza, a gente tem o branco, que o branco também ele pode ser a união de das cores primárias. No caso de luz indireta, né, luz branca, na luz branca nós temos a união de todas as cores, certo? Então ela é a união, certo, de todas as cores. Se não for, ela pode ser também a ausência de cor, o branco. Então ele gostava de brincar com isso, né, na sua abstração, de brincar com os elementos constitutivos das artes visuais, né? A forma, o ponto, a linha, as cores, né? E assim vai. Obras claras e equilibradas, como eu falei, foi bem objetivo, ok? Ele eliminou as linhas curvas, usando somente linhas retas, tá? Sua arte exerceu influência sobre a propaganda e as artes decorativas e industriais, certo? Então a gente vê, depois foi muito comum, até o dia de hoje, nós vemos, né, essas linhas retas, essas cores primárias serem muito usadas em propagandas, em outdoors, em logos, né? E isso veio muito por influência do Piet Mondrian, que é algo muito interessante. Um artista de uma vanguarda, um artista de uma
de uma vanguarda tão interessante, assim, tão incomum, digamos assim, que é o abstracionismo, mas conseguiu influenciar o mundo do marketing, da propaganda e do mundo industrial ainda, né, das artes industriais. Isso é bem interessante, tá bom? Vou continuar falando dele, ó. Mondrian atribuiu um símbolo a cada uma das formas e cores que criava. Essa aqui é uma pintura dele. Mondrian atribuiu um símbolo a cada uma das formas e cores que criava. Essa aqui é uma pintura dele. Em Broadway, Boogie Woogie é o nome da pintura. Tá? Ele reflete a malha urbana de Manhattan, sugerindo as ruas, né? Então essas partes aqui amarelas é como se fossem as ruas de Manhattan. Olha aqui, ó. Ok? O movimento do trânsito e os luminosos. E o ritmo agitado e o colorido da dança e da música que estava na moda na Broadway em sua época. O Boogie Woogie. Pra quem não sabe, Boogie Woogie foi uma dança, foi uma música. Tá? Fez bastante sucesso. E nesse período ele veio também a representar essa dança aí através dessa pintura dele aí abstracionista. Ok, gente? É isso aí. Muito obrigado. Vou deixar o exercício aqui no Google Class para vocês. Resolvam qualquer dúvida, me perguntem. E é isso aí. Fiquem todos em casa.